Às 6h47, a gente segue com o nosso programa, dessa vez falando do caso, da promotora Nicole Gonzalez. O corpo dela foi encontrado dentro do apartamento onde ela morava, ali no condomínio Florença, edifício Roma. Olha, a morte dela chamou bastante atenção, e tudo indica a possibilidade de suicídio, mas apenas o laudo, que deve ser concluído nos próximos dias, vai dar a certeza do que realmente aconteceu. Olha, justamente sobre esse assunto que a gente trata agora, Suicídio. Um assunto bastante delicado, mas que a gente tem que tratar sim. E a gente recebe aqui no nosso programa a psicóloga do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, UERB, a Josiane Furtado. Josiane, seja bem-vinda. Muito bom dia para você. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Fica à vontade aqui. E, Josiane, eu já te pergunto o seguinte. No caso da promotora Nicole, a gente não afirma, não pode afirmar, não existe esse laudo ainda, mas tudo indica uma possibilidade de suicídio. Eu te pergunto, uma mulher jovem, bonita, financeiramente bem, uma figura pública, como explicar uma situação como essa, Josiane? Na verdade, as tentativas de suicídio e o suicídio são vários fatores, não existe só uma causa específica, Pode ser uma depressão, que a gente não sabe se estava acontecendo, apesar que tem indícios que falam que ela estava com problema de depressão. Mas podem ser problemas de depressão, fatores familiares, sociais, ambientais, problemas psiquiátricos, Na verdade, é uma série de conjuntos que poderiam estar acontecendo com essa senhora que a gente não pode afirmar, porque ela não estava em atendimento conosco, mas que é o que corriqueiramente acontece com pacientes que atendemos dentro do UERB. Olha, antes de prosseguir com a entrevista aqui com a Josiane, a gente vai assistir uma reportagem porque o Ministério Público decretou luto oficial de 3 dias por conta da morte da promotora Nicole Gonzalez. A gente vai acompanhar aqui no telão do Balanço, reportagem de Jardel Angelim. Balança. Era final da tarde deste domingo, quando moradores do edifício Roma, que faz parte do condomínio Florença em Rio Branco, ouviram um disparo de arma de fogo. O barulho vinha do apartamento da promotora de justiça do Ministério Público do Acre, Nicole Gonzalez Colombo Arnoldi. Minutos antes, a mãe dela ligou para amigos para irem até o local. Desconfiados do estado de saúde de Nicole, eles se dirigiram ao condomínio. Ainda arrombaram a porta, mas já encontraram a promotora agonizando no chão do quarto. O SAMU foi chamado, mas ela não resistiu ao tiro na cabeça, na têmpora esquerda, e morreu. A perícia técnica e a Polícia Civil foram ao prédio para apurar as causas. Quem vai dar a última palavra final sobre os acontecimentos, sobre toda a dinâmica, é a Polícia Técnica, através da perícia. Nós vamos aguardar o laudo é que vai concluir ou não por todo o fato que ocorreu aí dentro do apartamento. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Oswaldo Dalbuquerque, que esteve com a polícia horas após o caso, concedeu entrevista coletiva na manhã de hoje. O magistrado tratou o acontecimento como uma tragédia lamentável e informou que Nicole sofria de um quadro depressivo e, por isso, tudo indica que ela cometeu suicídio. Tudo indica, evidentemente que nós não temos ainda a perícia, a conclusão definitiva da perícia, nós já podemos dizer para os senhores que tudo indica a ocorrência, lamentavelmente, de um suicídio. O que a perícia está a levantar é se o disparo, de alguma forma, foi ou não acidental. A polícia deve concluir o inquérito no prazo de 15 dias. Já o Instituto Médico Legal deve emitir o laudo cadavérico em 10 dias. O corpo da promotora foi velado durante todo o dia na sede da Procuradoria do Ministério Público, com a participação de amigos, promotores e servidores. A expectativa é que o corpo seja trasladado para Araraquara, cidade onde Nicole nasceu, e será sepultada na presença dos seus familiares. O velório no Acre durou até às 3 horas da tarde. Depois foram realizados os procedimentos para o translado do corpo, na companhia do presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Acre, Francisco Maia Guedes. A promotora, de 35 anos de idade, trabalhava atualmente na promotoria do município de Bujari. Nicole é natural do estado de São Paulo, onde mora toda a família, e ingressou no MP em dezembro de 2009.
Atuou em casos como o bloqueio das contas e encerramento das atividades da empresa Telex Free no Brasil. Mais recentemente, acompanhava o caso do crime na região do Antimari. Por conta da morte da promotora, as atividades da Promotoria de Bujari estão suspensas temporariamente e o Procurador-Geral do Ministério Público decretou luto oficial por 3 dias. Então, Josiane, eu te pergunto, né, como o próprio Procurador-Geral de Justiça afirmou que ela vinha sofrendo um quadro depressivo, existe uma diferença do perfil do homem para a mulher que tenta tirar a própria vida? Você que trabalha com isso, tem essa experiência? Não existe diferença. O que diferencia é porque as entradas se dão mais em mulheres e os óbitos se dão mais em homens. Mas é porque as mulheres, elas são menos agressivas, elas usam mais intoxicação medicamentosa, produtos de auxílio doméstico, e o homem não, geralmente é tiro, enforcamento. No caso da promotora, se confirmado o suicídio, ela foi violenta no objetivo dela, no caso, se comprovado o suicídio, né? Ela usou arma de fogo, como a maioria dos homens, que é o que a maioria da entrada no IML por arma de fogo ou enforcamento. E Josiane, em relação aos números, quantos suicídios foram registrados no ano passado e até agora, em 2015? Em 2014, foram atendidos no ERB 137 pacientes com tentativas de suicídio. E no IML deu entrada 36 óbitos, a maioria homens, vítimas de enforcamento. E os nossos as entradas do ERB, mais mulheres, mas também tem homens, sendo que a maioria é intoxicação medicamentosa e produtos químicos. Uma coisa que a senhora com certeza deve ouvir falar muito disso, é quando a pessoa está depressiva, aí geralmente quem está ao entorno dela fala, isso é de besteira, isso é tristeza, né? Viva a vida. Gente que fala do jeito mais pejorativo e às vezes não entende que a pessoa está numa depressão profunda, a ponto de pensar até mesmo em tirar a própria vida. Eu te pergunto, Josiane, como proceder diante de uma situação como essa? Certo. Na verdade, os depressivos, quando eles recebem esses conselhos, inclusive existem até os mitos, né? Quem fala não faz. Mas a doutora, ela ligou, segundo informações, para a mãe, e a mãe ligou para uns amigos, os amigos foram socorrê-la, né? Então, ela avisou e ela fez, no caso, né? Então, a gente tem casos que dizem assim, fulano fala tanto em se matar, mas ele não faz. Ele faz, às vezes demora 1 ano, 2 anos, mas faz. Bom, em casos de paciente depressivo, nós temos o ERB para atendimentos a esses pacientes, nós temos o plantão psicológico, que por enquanto, como ainda começamos em março, estamos funcionando somente de manhã e à tarde. Mas a qualquer momento, entre esse horário da manhã e da tarde, podem nos procurar que eles serão atendidos no plantão psicológico. Então tá aí, conversamos aqui com a Josiane Furtado. Se você conhece uma pessoa nessa situação, procure o ERB, né? Isso. Popularmente conhecido como Pronto-Socorro, PS, que fica aqui no Bosque, todo mundo sabe esse endereço. Josiane, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral, esclarecendo sobre esse assunto que deve ser tratado, né? Para que outras pessoas possam ser alcançadas e evitem o pior, né? Exatamente. Qualquer coisa, nos procure no ERB. Não só paciente depressivo, se você tem ideações suicidas, mas não quer conversar com ninguém da sua família ou com algum amigo, pode nos procurar que você será atendido e encaminhado, porque nós temos também os leitos de saúde mental. Então a gente pode dar continuidade no seu tratamento. Ok. Josiane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A senhora pode sair por aqui? Obrigada. Obrigado mais uma vez. Está aí então, a gente tratando sobre esse assunto, né? Caso que chamou bastante a atenção da promotora Nicole Gonzalez.